Olá pessoal, graça e paz. Estamos iniciando a nossa aula sobre a história dos batistas. Já tivemos as aulas anteriores, a sua origem, a sua fundação, de onde nós viemos e como chegamos ao Brasil. Hoje, na nossa aula de forma especial, nós vamos falar sobre a Convenção Batista Brasileira e qual o propósito, qual sua missão e qual foi o seu legado deixado para nós até hoje. Algumas pessoas se aproximam da Igreja Batista e precisam conhecer a sua origem. Então, hoje nós vamos falar sobre a fundação da Convenção, o que ela faz e qual é os seus principais propósitos. Então, peço a você que se inscreva no canal, coloca aí o seu joinha e também compartilha para que outras pessoas possam conhecer um pouco mais da nossa história. Então, nós vamos começar falando sobre a sua fundação, né? A Convenção Batista Brasileira, ela surge no Brasil e exatamente num período em que as igrejas estão crescendo. A partir do momento em que a primeira igreja de Santa Bárbara do Oeste, depois na Bahia, as igrejas batistas se proliferam no nosso território. Muitas outras igrejas vão surgindo, muitos outros pastores vão assumindo a igreja e surge a necessidade de manter uma conexão, de um alinhamento. Lembrando que a igreja ela não existe por causa da convenção. A convenção é que existe por causa da igreja, porque as igrejas começam a crescer, começam a ser fundadas pelo Brasil afora e havia a necessidade de manter a unidade, manter o diálogo entre essas igrejas. Então nós vamos ver no nosso primeiro slide essa visão, a Convenção Batista Brasileira, baseado lá no livro de Atos 2,14, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Então esse versículo foi um versículo muito forte que trouxe essa interpretação da necessidade da Convenção Batista existir, a união das igrejas, para seguir esse propósito. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, essa visão de fundar uma convenção, ela vem não com o objetivo de dominar, de se apropriar ou ser dona das igrejas. Pelo contrário, a convenção ela surge com a proposta de facilitar o treinamento, a capacitação, o envio de missionários, que depois nós vamos falar sobre o surgimento das juntas de missões e quais foram os nossos primeiros missionários, mas a necessidade de manter as igrejas unidas num só propósito, ok? Então nós temos aí algumas igrejas que começam a surgir, à medida que o trabalho batista ele cresce, multiplica, existe a necessidade de manter a unidade da igreja. É constituída um sistema de doutrina, e qual todas as igrejas precisam ser alinhadas, né? Precisam conhecer essa doutrina. E tudo bem no início, tudo ainda na sua formação básica. Dos instrumentos que serviu para trazer uma unidade à nossa denominação e à nossa convenção, a união de igrejas, foi exatamente o Jornal Batista. O Jornal Batista, por ser uma mídia impressa, era divulgado, era espalhado pelo Brasil os textos, as orientações doutrinárias, a visão da Igreja Batista, e isso serviu num período que não tinha internet, não havia nenhum tipo de meio de comunicação fácil como tem hoje, né? Então hoje nós temos WhatsApp, celular, telefone, até os meios de transporte se tornaram mais rápidos, como o caso do avião. Naquele período, manter uma comunicação só ainda funcionava como cartas, como envio de documentos. E o Jornal Batista ele serve exatamente para trazer a unidade de pensamento, porque era um grupo que escrevia esse jornal, que estava sendo orientado, né, pelos líderes, e esse jornal se espalha como uma voz única para poder trazer a unidade às igrejas e também para a cooperação entre nós. Então nós tivemos também, por exemplo, o que diz a história é que o pastor José dos Reis Pereira foi o primeiro a ter essa ideia, junto com Salomão Grisman. Nós já falamos sobre ele aqui nas aulas anteriores. Então, para organizar a Convenção Batista, junto também com outros missionários, Zacarias Taylor, como também Salomão, tem essa ideia de formar uma convenção, uma aliança, um grupo de igrejas que estivesse fortalecendo umas a outras. Então, nós temos aí que no dia 25, 25 anos depois, no dia 22 de junho,
de 1907, então é instalada a Convenção Batista Brasileira, junto com o aniversário de 25 anos da organização da primeira Igreja Batista da Bahia. Então agora nós vemos os batistas tomando forma, as igrejas vão sendo fundadas e agora surge a Convenção Batista Brasileira, a aliança de igrejas batistas para que mantenham assim um só foco. E qual é o propósito dessa convenção? Ela em nenhum momento tenta intervir na vida da igreja. Ela não tem posse da igreja, ela não é proprietária do patrimônio das igrejas. Ela é apenas um órgão gestor, um órgão que dá um norte, uma direção. Então a convenção ela tem a sua doutrina batista e uma coisa que a gente precisa pensar é que a igreja ela se afilia à convenção se ela quiser. Ela não é obrigada, ok? Mas se ela uma vez passa a ser filiada à convenção, ela precisa obedecer à doutrina que a convenção direciona. Então a convenção é como se fosse uma guardiã, né, da nossa doutrina. E as igrejas que estão ali debaixo, filiadas, precisam obedecer e seguir os mesmos ensinamentos. Uma vez que uma igreja toma a decisão de ensinar um outro princípio, toma a decisão de defender um pensamento que não é batista, que não tem origem na nossa história, e também não está ligada à declaração doutrinária que a convenção valida, essa igreja ela pode optar. Ou ela se retrata e se acerta e permanece, ou ela então pede o seu desligamento. Ela pode ser desligada por questões voluntárias, ela mesmo solicita a sua desvinculação da convenção, porque a igreja entendemos ser soberana nas suas decisões, ou ela então ela é desligada por uma decisão maior, uma vez que essa igreja venha fugir dos princípios e dos ensinos batistas. Então, no aniversário da primeira igreja batista no Brasil, de solo brasileiro, no caso para brasileiros, a primeira foi em Santa Bárbara do Oeste, eles tomam a decisão, então, de fazer uma aliança, uma convenção de igrejas, ok? Então, nós vamos ver aqui que também vão surgir os seminários. E qual é o propósito do seminário? O seminário tinha a proposta de capacitar os pastores agora no Brasil. Alguns, né, tiveram que sair do Brasil para aprender e depois voltar, mas agora há uma necessidade de formar uma teologia própria brasileira, né, em que os futuros pastores aprendessem dentro do próprio território nacional, e não precisa ir para fora. Então surge aí os seminários, né? E um deles, uma das fotos, nós são vários seminários pelo Brasil, mas um dos mais antigos aí é o do norte do Brasil, como também o Seminário do Sul, que fica ali na Tijuca, né? Então essa fundação foi fundamental também para o crescimento e desenvolvimento do pensamento batista. Então observe que a história batista é tão bonita porque ela vai se organizando. As primeiras igrejas surgem, vem o pensamento da necessidade de estarem unidas dentro de um só propósito, e agora surge uma outra visão. A visão, qual é essa visão? A visão de que elas precisavam se capacitar teologicamente e vão fundar no Brasil os seus seminários, da onde irão sair os missionários, os pregadores, os líderes de igreja, os pastores locais. Então, ela começa a se organizar de uma forma muito importante. Nós temos aí o propósito dessa convenção. Como eu falei, ela não tem o propósito de dominar a igreja, ela não é dona de igreja, ela não manda na igreja. Toda a igreja parte do princípio democrático. A igreja local, ela é autônoma. Ela toma suas próprias decisões, não tem interferência da convenção. E qual é o seu propósito, então, se você vier me perguntar dela existir? Primeiro, promover o interrelacionamento fraterno, a unidade das igrejas, e cooperar entre elas. Isso é uma realidade. Você associou a convenção, de alguma forma a convenção ela vai gerir o interrelacionamento e também a questão da cooperação. Segundo, apoiar o fortalecimento e a multiplicação das igrejas. Então, essa convenção ela vai proporcionar encontros, reuniões, treinamento, capacitação. Para quê? Para que essas igrejas se desenvolvam cada vez mais. Terceiro, se interessar pelo progresso e crescimento espiritual e social dos membros das igrejas. Então,
A convenção, ela tende a se posicionar e incentivar a vida espiritual da igreja. Como? Com campanhas de oração, com eventos e programações, ajuda também na questão literária, como eu falei para vocês aqui, o Jornal Batista ajudou muitos pastores, né, pelo Brasil afora, como uma voz profética de orientação, e também nós observamos aqui no propósito, respeitar a autonomia das igrejas cooperantes. Então vamos pensar aqui uma coisa, a igreja ela é soberana, não temos dono, né? Nós não temos aqui, a convenção não é dona da igreja, mas a igreja ela é soberana, ela escolhe o seu pastor, ela direciona as suas ofertas para quem deve ser, como deve ser, ela cria um ambiente de amizade, de relacionamento, mas ela não é dona das igrejas, ela coopera e incentiva a autonomia. Então, há um problema acontecendo numa igreja. Essa igreja precisa se reunir, precisa discutir os seus princípios e precisam tomar uma decisão. Depois que essa decisão é tomada, a própria igreja é responsável por aquilo que ela resolver fazer. Então, respeitar a autonomia. A convenção não intervém na vida da igreja. Administrar zelosamente as atividades e instituições que cria, os quais atribui a execução dos seus objetivos, programas e determinações. Então, a convenção ela também tem sobre elas as organizações, né, que masculina, feminina, juventude, adolescente. Então, essa convenção, ela orienta, ela cuida. E, por último, obedecer os padrões bíblicos de relacionamento com a sociedade, o Estado e outras igrejas, e isso é bom ser esclarecido. A denominação, ela não tem um líder, ela não tem um papa, ela tem um presidente. Esse presidente ele é eleito por um período de mandato, geralmente 2 anos, que é eleito exatamente na convenção. Na convenção, ela é eleita. E aí, essa convenção decide quem é o seu presidente. Esse presidente, ele vai ser um administrador, mas ele não manda, ele não comanda, ele não decide, ele não dá suas regras sobre a vida da igreja. Ele apenas é um presidente para fazer valer o estatuto e organizar as assembleias, em que a decisão é tomada no plenário. Então, isso precisa ser bem claro para que as pessoas não entendam que as igrejas pertencem a alguém, ou algum presidente, ou algum líder. Não, elas são autônomas e caminham normalmente, ok? E último, o propósito da Convenção Brasileira, para a gente poder fechar aqui, é bom esclarecer que as igrejas batistas não existem por causa da convenção, mas a Convenção Batista existe por causa das igrejas batistas. A convenção é constituída pelas igrejas batistas que livremente se associam para a sua formação. É uma associação religiosa que tem por finalidade promover o reino de Deus em todos os seus aspectos, por todos os meios eticamente lícitos. Então vamos lá, vamos pensar aqui para a gente poder fechar essa parte. As igrejas foram criadas primeiro, depois veio a ideia de unir as igrejas. Então, dentro desse princípio, existe o princípio da democracia e o princípio da autonomia. Essas são 2 coisas que marcam a vida dos batistas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós decidimos, só acontece mediante a uma decisão democrática, ou em assembleia local, ou através de uma convenção brasileira. E para a gente poder deixar claro a divisão da Assembleia, nós vamos pensar o seguinte: existe a Convenção Batista Brasileira, que coordena todas as igrejas. Existe a Convenção Estaduais, existe uma Convenção Batista Carioca, uma Convenção Batista Fluminense, uma Convenção Batista Paulista. E existem associações, que aí são igrejas de cidades, de municípios. Por exemplo, existe a Associação Batista Caxiense, reúne as igrejas no município de Caxias. Existe a Convenção Batista Fluminense, as igrejas que compõem uma parte do Rio de Janeiro. E existe uma outra convenção, a Convenção Batista Carioca, que também atinge uma parte das igrejas batistas carioca. E no final existe a Convenção Batista Brasileira, que pega do Acre ao Rio Grande do Sul todas as igrejas batistas no Brasil. Então, para que você entenda, nós somos uma instituição organizada, séria, responsável, que luta e defende os princípios da liberdade, da família e também da democracia. Então,
somos batistas, temos essa marca na nossa vida e dessa forma nós crescemos, avançamos dentro do território nacional, dentro do território brasileiro. Tá bom, pessoal? Essa é a minha fala sobre a convenção. Depois nós vamos conversar sobre as juntas de missões nacionais e mundiais, como surgiram, por que surgiram, quais são os nossos missionários hoje no Brasil e os principais trabalhos que nós temos. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Valeu, pessoal? Se você tem alguma dúvida, deseja alguma informação, escreve aí, coloca aí a sua dúvida, seu pensamento, e nós vamos juntos seguindo aqui, aprendendo cada vez mais a palavra de Deus. Deus te abençoe, te dê a paz, e eu volto numa próxima oportunidade. Não esquece de compartilhar, de clicar no joinha e também de assinar aí o nosso canal, que é um canal de crescimento individual. Valeu, pessoal. Um abraço, fique com Deus e até a próximo encontro.